Boa noite a todos, todas. E quero primeiro agradecer ao Comitê Popular por organizar esse evento e todos os companheiros da luta dos mais variáveis lugares do Rio de Janeiro. Mas vou ficar em pé falando porque estou nervoso demais sentar. Então, desculpa o sotaque. Dá para apagar essa luzinha aqui em frente? Isso. Só para dar as fotos um pouco mais. Só essa em frente. Ótimo. Bom, pessoal, eu tenho 50 fotos, então vou ir rapidinho, tenho 50 fotos, vou contar uma história rápida, então vou ficar aqui fazendo. Bom, esse é o estádio do Maracanã, 1950, dá para ver aqui o bairro no entorno era bem baixo, nem tinha essa especulação imobiliária ainda, e no momento de construção do estádio, era realmente um grande campo de obras. Dá para ver que não tem nada e demorou, o estádio demorou sem ser incorporado. Nem o UERJ estava lá. Então demorou para ser incorporado na cidade, tanto para o efeito da derrota para o Uruguai, quanto para o tamanho do empreendimento. Então, era o maior estádio construído em 2000 anos. O maior estádio antes disso era o Circo Romano, construído há 2000 anos atrás. Então, essa coisa imensa, monumental. Esse era, como o Eric falou, para lançar o Brasil no âmbito internacional pós-guerra. E realmente foi uma obra fantástica, feita em 14 meses, com moradia no entorno e mal acabada para o começo da Copa. Então, temos uma história de não serem preparados para a Copa, então quando dá mole em 14, vamos falar que temos história nessa. Bom, como eu falei, demorou entrar na consciência dos cariocas. Então, na época de 50, não achei nenhum mapa da cidade que tem o Maracanã dentro dele. Só na época de 60, o Maracanã começou a aparecer como um ícone brasileiro e também carioca. E semanalmente, na época de 60, tinha esses multidões de pessoas, 120 mil, 130 mil. E aí foi espalhado para o mundo o futebol brasileiro, depois de ganhar 58, 62 e dar mais destaque global para o futebol brasileiro, a gente prestou atenção à torcida que tínhamos aqui, nesse estádio. Então, no Brasil inteiro foram construídos estádios imitando o Maracanã, com capacidade de 120 mil, 150 mil, mas nenhum estádio de futebol no mundo chegou aos pés do Maracanã, 179 mil capacidade. Bom, não era muito cômodo, assim, sentando aqui, torcendo, sentando ajoelhado, mas cabia. Esse durou 179 mil até 1999. Dá por 49 anos, o Maracanã era o maior estádio de campo no mundo. Tinha automobilismo nos Estados Unidos maiores, mas de esporte maior. Esse é o último jogo de Botafogo lá. Tem botafoguense que lembra esse... Tá tudo... Então... 160, 150 e poucos. Então, é maior. O último grande público no Maracanã, esse jogo de Botafogo, em 1999. Esse foi o jogo. A última vez que o Maracanã realmente funcionou como um Maracanã tradicional. Já aí vem o Mundial de Clubes e FIFA demanda que ninguém pode assistir um jogo deles em pé. Então tem que reformar as coisas, tem que botar camarote. A coisa mais idiota no mundo, eles botavam camarotes lá em cima, longe de tudo, bloqueando o ar. Então fica um caldeirão de calor. Porque não circulava mais o ar, porque o desenho do estádio era tão inteligente que dava para o ar passar e descer para a arquibancada, pegar o campo e descer para o outro lado. Bloqueando tudo isso, tirou esse sentido. Também eles matavam as rampas monumentais. Então ninguém mais podia subir pelas rampas. Que também eles dizem agora que vão reformar essas rampas, acham uma boa, para deixar as pessoas saírem com mais segurança. Então todos nós, entre 2000 e 2014, estamos prestes a morrer porque não tinha escape para a rampa monumental.
Também botaram assentos nas arquibancadas. Botando assentos plásticos, diminuíram a capacidade por 50 mil. Então, 129 mil também de bom tamanho. Mas deixou de ser o maior estádio do mundo 12 anos atrás. Até os iranianos têm estádio maior. Os norte-coreanos têm estádio maior. O custo... esqueci de falar. Essa coisa aqui... ia ser o museu de fama de FIFA. Museu Internacional de Fama de FIFA. Mas construiu uma caixa de vidro e nunca mais construiu nada. Tem nada. Até hoje tem nada. Nada. Rigorosamente nada. Então, gastar dinheiro, botar nada... Tudo bem, beleza, obrigado. Bom, eu comecei minhas pesquisas sobre o Maracanã um pouco antes de 2004, mas quando eu cheguei em 2004, eu estava estudando a cidade. Eu gosto dessa foto porque mostra o contexto do Maracanã vendo a Zona Norte, e não para a Zona Sul. Então, a Zona Sul já tem muita coisa voltada para si. Então, se olhamos para a Zona Norte, vemos que o Maracanã, a localização, como o Eric falou, é importantíssimo na história da cidade, porque abrange todo mundo. Tem transporte de metrô, tem de trem, tem até de bicicleta, uma coisa rara nessa cidade. O centro de população está lá perto. E está ligado ao transporte. Então, eu gosto dessa foto para ver como o outro mundo vive, a cidade não olímpica, vamos dizer. E essa foto também gosto porque mostra a história do país. Essa é o Quinta de Boa Vista, a integração de paisagem que o Maracanã deu. Então, mesmo sendo implementado de cima para baixo, meio um circo voador que caiu, ao longo do tempo foi se entregando com a paisagem da cidade. E ficou como parte da história da cidade, tanto como a Quinta de Boa Vista. E as montanhas atrás. Então, essa ligação entre passado, presente e futuro, acho interessante para o Maracanã também. Além de sua beleza. Então, o projeto arquitetônico do Maracanã é uma coisa bem feita, criativa, imensa, de ousadia total. E deu certo. Essa rampa monumental é única no mundo. E o tamanho do estádio decepciona. Um estádio feito para 179 mil pessoas deve ter 50 metros de altura. Esse estádio é baixinho, forma elíptica, para todo mundo pudesse circular, para se ver, para o som da torcida correr pela Marquise. E de tamanho mais ou menos humano. As pessoas que caminhavam aqui podiam se relacionar com o estádio, porque não era muito maior do que eles. Mas entrando, você se livrou de sua própria personalidade de entrar com a torcida. Porque não tem opção com 169, 990 mil outros. Mas também é um lugar de cotidiano. Então esse é o Putin, nosso famoso lutador de tudo. MMA com Obama agora. Mas qualquer pessoa famosa que chegava no Rio queria pisar na grama do Maracanã. Qualquer, porque o Maracanã ficou famoso no mundo inteiro. As peladas na África Oeste se chama Maracanã. Não é pelada, vamos jogar Maracanã. E aqui, o cotidiano. Ficou como espaço público, de uso comum, fazendo concurso para a polícia militar, fazendo concurso para entrar em UERJ, fazendo concurso para ser secretária de porra nenhuma. E o estádio mantinha, mesmo sendo desfigurado, mantinha sua majestia, uma coisa mágica. Então eu gosto também dessa foto porque o fumo saindo do teto tem uma coisa espectral do lugar. O lugar tinha um espírito mesmo. Essa é a entrada pelo geral. Entrar no geral pela última vez em 2005.
que dá uma perspectiva de majestade. Entrando, você não pode olhar só olhando assim, tem que fazer, nossa, que coisa. Então, entrando geral no nível de campo, como se fosse jogador de futebol entrando no campo. Então, é uma emoção que já se perdeu. Essa emoção não era muito democrática também, porque esse é um lugar geraldinho. Minha mãe jamais ia entrar lá. Se não fosse para aprender palavrão. Onde aprendi a falar português foi no geral. Então, desculpa palavrão que solta de vez em quando. Mas todos vocês que entraram lá, que tinham essa experiência de correr com o jogo, de xingar, de mijar ao outro lado, como foi feito na época, esse não era lugar para muitas mulheres também. Então, para falar na democracia, é dizer que o Maracanã, em geral, foi democrático. Mas não todo lugar pertenceu a cada pessoa. Então, todo mundo tinha seu lugar. A torcida tinha um lado. O Flamengo entrava para Berlim, Vasco entrava para o Erge. Não era democrático nesse sentido. Não é qualquer um que podia entrar em qualquer lugar. Mas o estádio em si pode achar seu lugar. Esse foi legal. Porque, como o Eric mostrou, os ingressos foram baratos. Mas também tem essa confusão. Isso quer dizer que destruímos a coisa melhor do Maracanã. A coisa pior do Maracanã são os gestores do Maracanã, mesmo o poder público quanto o privado. Essa caixa de água que morreu de infarto, em vez de ser processado. Não, ele é o professor da hoje também, que ficava aqui com pistola na gavete, e quando a gente entrava, ele assim, brandava a pistola. Mas esse é o FERJ, igual como o CBF, uma caixa preta. Deve ter mudado o nome dele, de caixa de água para caixa preta. E outro safadão, ou dois no caso, querendo falar sobre a demolição do estádio já em 2004. Ideia de sogro, também safado. E aí surgiu um movimento para defender o Maracanã em 2004. Acho ideal essa coisa de Cristo abraçando. Mas já foi deixado ao lado. O cara foi eleito, se vendeu, não sei o que aconteceu com essa coisa. Mas citando a Lei Patrimônio Histórico de FAM, que também não foi respeitada nessa nova Constituição. Esse é ainda em 2004. Para tornar o estádio um estádio de borracha, com todo o apoio do Globo. Esse é o projeto, essa é a realidade. Então, eliminação do geral, separação das arquibancadas para não poder circular mais as torcidas. E aí, para preparar para 2007, reduzir a capacidade de 129 mil para 89 mil a um custo de 350 milhões de reais. Sem licitação aberta, sem audiência pública, deixando o Geraldinho fora e os velhos e crianças sentados. Nada contra, mas fala sério. Esse é o geral. Ou era, antigo geral. Fala tudo. E aí, muito bem feita a obra. Precisa de ortodontia o estádio. Então, gastamos 360 milhões nesse, para matar a história e para fazer uma coisa que todo mundo sabia de visto que não ia dar para a Copa. Mesmo assim, o Maracanã tinha seu charme, tinha sua torcida. 82 mil pessoas para ver Vasco subir. Tudo bem, fala o que quiser. É um jogo legal. Maracanã mesmo com 82, 83 mil pessoas é muito legal. Lotado. Rampa monumental. E a beleza da arquitetura ainda sobrava.
O Marquese era bonito pra caramba. As linhas perfeitas. Pode gritar e voltava. Uma coisa bonita para ver. Que dava para ver a cidade também. Vou mostrar algumas fotos antes. Mas antes disso, voltar pela falta de gestão. Veja o tempo do jogo. 16 horas. Veja o tempo da foto. 16:15 e olha a fila. Libertadores, gente, R$70. 15 minutos depois que começa o jogo, tem uma fila que só vai entrar ao meio tempo. Gestão zero. Então, quando estamos falando sobre o Maracanã público e popular, precisamos falar quem são essas pessoas frente da Suderj. Quem vai gerenciar esse projeto? Tem que ser público, mas tem que termos pessoas competentes também. E também gastar tanto dinheiro na obra do Maracanã e não faz nada no entorno. Lembra das chuvas de 2010? Que deu muito errado no Niterói, Morro de Bumba. Também aqui. Maracanã, o rio Maracanã estourou, deixou lama tóxica antes do jogo. E habitação. Estamos botando esse dinheiro num estádio para Copa e batendo gente na rua. Gente dormindo em frente do Maracanã recebendo esse dinheiro. Uma vergonha. Mas assim, a cidade, o estádio aberto, com Cristo no fundo, com articulação, com a paisagem, dava uma sensação de pertencer à cidade, de ser aberto, de ter uma ligação com a história. A lua cheia subindo sobre o Maracanã. Lindo. Nunca mais. E, coisa mágica, mesmo sendo jogo de Flamengo, não pude resistir. Mas o Maracanã livre, com articulação entre o céu e o campo, entre a montanha e a torcida. Essas são todas fotos minhas. É lindo. Festa com fogos de artifício, música, bandeira, que está sendo proibido agora. Lindo, Maracanã. Lindo, aberto, livre. Uma obra-prima de esporte. E o que fizemos? Apagamos as luzes. Até esse manchete do Globo, sou eu sentando lá. Porque eu sabia que ia desaparecer para sempre essa noite. Era o último jogo do Maracanã antes de fechar para as reformas. Estava sentado apreciando o cenário, porque era bonito pra caramba. Me emocionava com o lugar. E agora eles estão dando pedaços da arquibancada como presente para jornalista. Eu ganhei esse pedaço do Maracanã como presente no Soccer X. Muito obrigado. Dá uma pedrada no carro da Márcia Lins, assim. E as pequenas coisas também, as muitas pequenas coisas. Esse cara tem 80 e poucos anos, é um russo que sempre fazia altinha no meio tempo. Ele saiu no meio campo, fez altinha até um escanteio, voltava o campo inteiro e voltava ao centro do campo, assim, nunca deixava a bola. E agora ele é palhaço no Soccer X. Ele não faz mais altinha porque não chama eles para ele fazer nada no Engenhão. Suderj esqueceu dele, Botafogo não quer saber. Mas essas pequenas coisas que são perdidas. E o novo projeto? O projeto inicial. Bonito! Bonito, um estacionamento para 10 mil carros, intermodalidade com metrô, ferroviária, etc. Campo de treinamento e oficina. Para ver tudo. Oficina de mídia, esse é o projeto inicial. Esse é o projeto atual. Mas ninguém sabe exatamente o que vai acontecer. Essa passarela aqui,
que vai passar, esse é o Museu do Índio aqui. Mas agora ele está dizendo que ele precisa disso para estacionamento, vai fazer uma passarela grande para articular com o Quinta de Boa Vista, mas ninguém ainda sabe. Eles não sabem. Nós não sabemos. Eles não sabem. E estamos tirando a casca, removendo o cor azul, que em algum conto ficou como uma coisa mítica que o Mendes de Moraes prometeu em uma aposta com o presidente do Uruguai, ou com FIFA, quem ganhasse a Copa ia pintar o Maracanã as cores do time vencedor. O Uruguai ganhou e ficou celeste para sempre. Outra conta, o azul era mais barato e eles botaram lá porque tem... Ninguém sabe. Eu prefiro o primeiro, porque tem um pouco mais romance. O Maracanã não precisa ser verdadeiro também, porque é um lugar mítico. Por que não acreditar numa coisa dessa? O que falta? Tudo bem, foi o Uruguai que ganhou, pintamos. Honramos a promessa. A primeira promessa eletiva honrada nessa campanha. Sei lá. E aí, agora vamos para a destruição. Morreu. Quando eu entrei e vi isso, chorei. Realmente tem uma tristeza profunda para ver isso. E vi a demolição do primeiro suporte do Marquese. Esse foi o primeiro suporte do Marquese a ser destruído. A parte mais linda do estádio, Marquese. A curva majestica. Destruído como se fosse um barato. Mais destruição criativa, talvez. É a panorama tirado do site de transparência, portal da transparência do governo federal. Bem transparente. Então, nos últimos, que é a balança? Nos últimos 7 anos, mais de 1.100.000.000 de reais botado e fechado por 4 anos. Está metade do tempo fechado e tanto dinheiro gastado. Para quem? Para quê? Mas sabemos como. Então, temos que defender esse projeto com força de arma. Temos que privatizar, é lógico que temos que privatizar. Ouvi os 4 representantes de todos os grandes times do Rio dizem isso. É lógico, não tem outra opção. O governo estadual disse que não tem condições de gerenciar um estádio desse. Então, por que construir? E a capacidade mesquinha de 66 mil, menos pela Copa. Mesquinho. Então, em 12 anos, vamos ir de 179 mil para 76 mil. Onde fiz faculdade, o time de futebol americano tem um estádio muito maior que isso. E esse impacto irradia na cidade. Então, são os impactos, tipo, deixando uma bomba na cidade pela Copa. Lugares de estacionamento, um raio de 2 quilômetros no entorno do estádio, privatizado pelo uso de FIFA, patrulhado com segurança privada. Então, o PM não pode entrar num raio de 2 quilômetros do Maracanã. Então, queremos segurança não ostensiva dentro da zona de consumo. Mas fora dessa zona, tem UPP, tem drone, tem gente voando. Esse também tem um impacto nas comunidades. Mangueira Metrô, Providência, Metrô Mangueira, Mangueira, etc. Então, esse projeto do Maracanã é simbólico, é político, é cultural, é pessoal. Tem que ver com a cidade, na medida em que os ingressos tinham subido 300%, também vimos os aluguéis na cidade subir.
na medida em que o povo foi expulso do Maracanã, a gente está sendo expulso da Zona Sul, sempre indo mais longe. Na maneira em que estamos privatizando o Maracanã, um Maracanã cada vez mais territorializado, vemos também a cidade cada vez mais para menos, cada vez mais territorializado, cada vez mais gerenciado por interesses privados. E como vai desenvolver nos próximos anos, um desenvolvimento para a retomada pública do estádio, precisa ser de todos vocês e mim, lutando para essa memória, porque memória é nossa. Se esse Maraca agora não é nosso, o Maraca que construímos ao longo dos 61 anos é nosso, e não podem tirar essa das nossas memórias, nossas cabeças, nossas lutas, nossas identidades. Então, é por isso que temos que lutar e preservar a memória nossa para nossos filhos e nossos netos. Valeu, gente.